Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos agora ao Ecos Late Night. Depois de um período de folga aí do Evas Cursos, por conta de vários outros eventos que foram acontecendo agora no segundo semestre, mas agora de volta a uma série de webinar, trazendo para vocês uma forma diferente de apresentar. Então, aquele jeito de apresentar que era uma apresentação, depois ia para um debate, tudo a gente resolveu mudar e a partir de agora, a gente chamando isso de Ecos Late Night, a gente vai fazer um debate extremamente direto e a gente precisa que para enriquecer esse debate vocês possam participar então de novo. Mais uma vez, se vocês quiserem colocar questões ou enviar perguntas, pode ser tanto pelo chat ou pela aba de perguntas aí que isso vai chegar aqui para nós e eu vou direcionar aos nossos debatedores. Tá? O tema não poderia ser mais relevante para a situação. Né? A gente está numa época sobre o que é fato, o que é fake, e a gente tem visto muita coisa andando pela internet aí sobre bioestimulação a laser, como se fosse algo às vezes quase que milagroso. E por isso a gente resolveu chamar aí pessoas que lidam com a técnica para que possam esclarecer e elucidar a gente sobre o que é fato e o que é fake na bioestimulação a laser. Tá? Então, essa é a ideia da gente trazer para vocês justamente esse debate, essa pergunta. E se vocês tiverem alguma colocação, por favor, basta inserir aí no nosso questionamento que a gente vai colocar aqui para os nossos debatedores, tá? Então, dou as boas-vindas aqui ao Dr. Tanguy, é ortopedista, mas com uma formação bastante grande no segmento de administração, no segmento de gestão, e que está envolvido também com essa nova abordagem de laser, e ele está aqui para a gente questioná-lo sobre o que é fato, o que é fake na área da ortopedia também. Doutor Tanguy, seja bem-vindo. Pode dar um alô aí para o pessoal. Boa noite, Kikuchi. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão acompanhando. Eu acho muito interessante esse debate e trazer realmente a nossa experiência. Eu comecei a estudar laser realmente em 2006, quando eu inclusive me filiei à Associação Brasileira de Laser, né? Por quê? Eu via que na parte de ortopedia, principalmente nas doenças musculoesqueléticas, a gente precisava de alguma coisa diferente, algum fator que pudesse realmente modificar as doenças sem a necessidade de cirurgia. Uma coisa que eu falo que é muito interessante, que eu fui percebendo, é que quando a gente entrava na residência, uma coisa fantástica. Você sabe qual residência que era boa, Fábio? Você e o Kikuchi sabe. Aquela residência que ensinava a gente a operar. Operar, era Nossa, operar. o nosso grande sonho era fazer cirurgia. Então, residência boa era que ensinava a operar. E durante muito tempo, eu falo que nós fomos ensinados a procurar doenças e a fazer cirurgia. Tanto é, gente, que eu vou dizer para vocês, na ortopedia, a gente classificava o paciente em dois tipos, sabe, Fábio? Ou você é cirúrgico, ou você não me interessa. Era muito dessa forma. Aquele Se criou paciente uma que se geração inteira assim, né o Tanguy? Sim, aquele paciente que tinha uma dor crônica, aquele paciente que reclamava, que às vezes fazia uma fisioterapia, mas não tinha resultado, que usava medicação, esse paciente era um terror, um pavor. E aí o que, que acontecia? A gente encaminhava esse paciente, a maioria das vezes, para os reumatologistas, né? O professor Coraça vai entrar daqui a pouco aí também com a gente, ou encaminhava esse paciente para os fisiatras, para eles tomarem conta desse paciente. Eu falava, cara, mas tem que ter algo a mais. E quando eu comecei a conhecer o mundo do laser, especificamente também porque a minha esposa é dermatologista, e na dermatologia o laser é muito utilizado.
tanto para a parte de celulite, quanto para a parte de rejuvenescimento de colágeno. E aí eu falei, cara, na ortopedia a gente também tem muito espaço para o laser. E aí continuei estudando, até que praticamente nesse ano, que o Pablo, que trabalha junto com o Fábio, Pablo formou comigo, Pablo falou, Tanguy, você sabia que a gente tem um aparelho diferente de laser? Eu falei, é mesmo, cara? É. E aí eu comecei a estudar esses novos protocolos. Por quê? Uma coisa que a gente vai ver a respeito de fake ou algumas, digamos, teorias que falam que o laser cura tudo, o laser não cura tudo. Mas quando ele tem uma indicação precisa, os resultados são fantásticos. Justamente para a gente tentar evitar o quê? Evitar cirurgias. E esse que é o grande X da questão. Eu falo que é o seguinte, gente, só para vocês terem uma base. Quando um paciente, eu sou ortopedista, sou cirurgião de coluna. Quando um paciente senta na frente de um cirurgião plástico, o que ele quer fazer? Cirurgia. Ele sentou ali para fazer cirurgia. Só que quando você senta na frente de um cirurgião de coluna, Fábio, o que você não quer fazer? Cirurgia, tô fora. Cirurgia. Você foi lá ouvir que você não precisa de cirurgia. E quando a gente começa a ter várias ferramentas e o laser, principalmente o laser de alta intensidade, ele veio como uma ferramenta fantástica. A indicação é para todo paciente? Não, não é para todo paciente. Mas você pode ter certeza que ele tem uma janela muito grande de indicação terapêutica em praticamente todas as patologias ortopédicas. Em praticamente todas as patologias que a gente tem um caráter inflamatório, que a gente precisa atuar na bioestimulação, na biomodelação. Então, o laser ele vai vir como uma ferramenta muito importante. Daqui para frente, vocês vão ver o seguinte, que toda verdade, quando ela aparece, ela passa por 3 fases. Na primeira fase, ela é ridicularizada. O pessoal, para, rapaz, você acha que laser vai resolver? Você tá doido? Uma dor que o cara tem nas costas, aí um ponto gatilho ou trigger point, que não resolve, você acha que vai resolver? Então a primeira fase é ridicularizada. A segunda fase, que é a fase que o laser está passando agora, ela é contestada. Que a gente está aqui justamente para tirar essas dúvidas a respeito de fake news, a respeito do que é realidade. E a terceira fase ela é aceita como óbvia. Gente, eu tinha certeza que o laser resolvia. E é isso que a gente vai chegar daqui a um tempo. Acho que essa situação é natural mesmo das evoluções e vamos ver se essa técnica, o que tem de novo agora e realmente como que é a tendência dela evoluir. Fábio, boa noite, seja bem-vindo. Diga aí suas primeiras palavras. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tanguy. Obrigado aí pela participação. O Coraça, que era a nossa base aí na parte intracelular, disse que já está no link aí, Rodrigo. Depois você tenta encontrar ele aí para ver se resgata. Mas a verdade, Tanguy, é essa mesmo. A gente, durante muito tempo, lutou na cirurgia vascular também. Hoje em dia, o Kikuchi sabe disso. Antigamente, o paciente entrava e a gente tinha que botar ele para dentro do consultório para o centro cirúrgico. Hoje em dia, ninguém quer operar. Ninguém quer operar por nada. Ninguém quer ir para o hospital sequer. Né? Mas o problema é que eu lembro muito bem, quando eu estava num Pan-Americano no Rio de Janeiro, falando uma aula sobre tratamento de feridas com bioestimulação. Porque eu trabalho com laser desde 2005, né? E infelizmente naquela época a gente não tinha ainda aparelhos que nos dessem a possibilidade de fazer o que a gente consegue fazer hoje, alcançar profundidades de 10 até 12 centímetros com segurança, sem ter risco de queimar a pele. Eu lembro do comentário de um colega nosso de Vitória, que também é membro, fundador praticamente da Sociedade Brasileira de Laser, doutor Carlos José Cardoso. Ele falava o seguinte: quando surgiu o laser, bicho, a gente fazia e ficava o dia inteiro olhando para o paciente para saber qual o tamanho da queimadura, porque queimava. Então, quer dizer,
o que nós estamos aqui para discutir? Nós estamos aqui para discutir uma coisa que a gente sabe que funciona, a literatura tem mais de 60 mil produções científicas mostrando a efetividade do laser. Agora, não é qualquer laser para fazer qualquer coisa. Entendeu? Então, você tem laser específico, sua esposa é dermatologista para fazer dermatologia, tem para fazer vascular, tem para fazer dor, tem para fazer ferida, tem até para fazer Covid. Pensem nisso. É um projeto novo que a gente está em estudo, coisa que já vem sendo estudada, inclusive, fora do país, mas não com a possibilidade que a gente tem de segurança e tempo de aplicação. Então, a gente tem muita fé e convicção nessa produção científica, porque vai ser talvez seja um diferencial nessa nossa briga aí contra esse maldito vírus. Mas, enfim, para a gente entender que tudo isso é função de base. Por isso que chegou agora o José Marcelo, falta só ele abrir a câmera. Por isso que eu entreguei nas mãos de quem gosta muito de estudar isso, gosta muito de estudar histologia e citologia, porque é o que você falou, Tanguy, no início nós fomos muito questionados. Vocês estão fazendo empirismo, vocês estão fazendo graça com o paciente, aplicando uma luzinha, mas só que, bicho, você aplicava uma luzinha 2, 3 semanas, a ferida do paciente que estava 3, 4 anos fechava, pô. O que é isso? Então, tem fundamento nisso? Claro que tem. Agora, precisamos estudar. O próprio Rodrigo Kikuchi lembra disso. Cerca de 2 anos atrás, eu cheguei para conversar com ele e ele falou: Fábio, o que tem de ciência disso? Eu falei: rapaz, tem pouca coisa. Ele falou: então, quando tiver muita coisa, você me procura de novo. Você lembra disso, Rodrigo? Então, hoje nós temos ansiedade de estudar cada vez mais. Por isso que, e outra, laser não é para ser feito sozinho. Eu não posso querer, eu, cirurgião vascular, tratar uma síndrome lombosacra. Eu não sei qual é a fisiologia da coisa. Então, eu tenho que me interligar, me agregar a outros colegas para, sim, obter os melhores resultados. E, assim, a gente não tem a menor pretensão de, nessa discussão de hoje, exaurir o assunto. Claro que não, isso é coisa para muito estudo. Então, a nossa ideia é abrir o pensamento das pessoas a buscar algo que é novo. Gente, isso é novo. Apesar do laser ter 60 anos, esta forma de aplicar a técnica é novo, é diferenciado, né? E agora está sendo aberto por conta de condições tecnológicas. Hoje tem um equipamento no Brasil com a Visa, até a gente tinha conversado antes aqui, nós não estamos aqui para falar de equipamento, tá, gente? Nós estamos aqui para falar de técnica. Então, esqueçam o nome de aparelho, eu vou ter que comprar, Não, nós estamos aqui para falar de técnica. O melhor comprimento de onda, o melhor spot size, a melhor intensidade de energia para cada finalidade. Isso que é importante, porque a gente sabe que hoje tem um aparelho, daqui 6 meses vão ter 6, 8, 10, a gente não sabe. Então, nós não estamos aqui, não temos nenhuma ligação com a indústria para estar aqui falando de equipamento. Estamos falando de técnica. Então, vamos lá. A nossa é aplicável para qualquer um. Beleza. Então, vamos seguir em frente aqui. A gente já tem... O pessoal está aqui online, então sejam bem-vindos, pessoal que está sempre conosco aqui. O Eduardo Save, tem o Fernando Dalla Rosa, o Dr. Jefferson Forte, também sempre com a gente, Dr. Andréa Capitani, bem-vinda, Andréa, e a doutora Beth Renaud de Belo Horizonte. Assim, tem muita gente muito boa aqui, Dr. Orlando Saliba aqui do interior de São Paulo, um grande amigo que conhece muito laser de Santa Catarina, Dr. Zanoni. Zanoni, fique à vontade de colocar aqui as suas questões, vão ser muito bem-vindas aqui, porque a gente está aqui justamente para discutir uma coisa nova e o que a gente pode ajudar para evoluir esse segmento, tá? O Coraça, ele está aqui, eu não sei porque ele não abre a câmera, vai ver que ele está bebendo muito vinho lá e não quer mostrar para a gente, mas ele está, a gente chegou até a escutar a voz aqui. Então eu começo colocando algumas situações aqui para vocês, né? Porque se a gente olhar na internet, tá?
A internet diz que os lasers dessa forma que a gente vai discutir aqui pode ser usado para estética em diversas coisas, pode ser usado para reabilitação em outras tantas diversas coisas. Mas aí eu quero começar colocando uma questão aqui. Eu vou começar perguntando aqui: é fato ou fake que o laser de baixa intensidade tem o mesmo efeito e o tipo de aplicação que o Rio? E eu quero que vocês respondam de início, rapidamente. Tanguy, é fato ou fake? Fake. Fábio, é fato ou fake? Fake total. Agora, elabore a resposta. Por que que aplicar o laser de baixa intensidade não tem o mesmo efeito que aplicar o laser de alta intensidade? O que Olha muda? só, uma coisa interessante, Kikuchi, eu sempre vou trazendo muitos exemplos para as pessoas. O laser, como o próprio Fábio disse, laser é luz. Luz. Se a gente for observar, praticamente tudo na natureza é regido pela luz. Tanto é que, por exemplo, as plantas, elas crescem de acordo com o que eles chamam de fototropismo. Se você for estudar isso, o lugar que recebe luz cresce de forma mais rápida e o lugar que recebe menos luz, menos rápida, fazendo com que muitas vezes uma planta ela pode crescer de forma torta em direção à luz. O que acontece em relação ao laser de alta e baixa potência? É como se você tivesse uma caixa d'água que você tivesse que encher com a mangueirinha. Uma mangueirinha ela vai levar muito mais tempo. Ao fato que, se você tem uma grande fonte de água, você enche essa caixa d'água de forma mais rápida. Então, os resultados eles são diferentes, assim como a própria forma de entrega. Então, o que o mercado hoje oferece muito, até mesmo pela forma de aplicação, são os lasers de baixa potência, que aí ele pode ser manuseado e manipulado por vários outros profissionais não médicos. Porque, como o próprio Fábio falou, quando eu pego um laser de alta potência, de alta intensidade, esse laser também traz mais riscos. Riscos de queimadura, riscos de que se você não sabe manusear, como você tem uma profundidade de 10 a 12 centímetros e uma potência alta, isso é arriscado. Então é fake, realmente eles são totalmente diferentes em relação a Estão me ouvindo? mecanismo de ação. Estamos Estão me ouvindo, ouvindo? Coraça. Estamos ouvindo, mas não estamos te vendo. Eu não sei porque eu não estou conseguindo abrir a câmera. Uma coisa que eu sempre converso é o seguinte, uma brincadeira que eu faço é laser não é luzinha. Eu falo que eu não posso fazer essa brincadeira, que um dos primeiros pacientes que eu tratei era uma criança de 7 meses, que fez uma necrose de pele depois de uma cirurgia de um linfangioma. E eu falei com ele assim, vamos fazer luzinha? Pô, o menino curtiu e eu fiz isso aí. Só que eu falo o seguinte, laser não é luzinha. Você não pode pegar um laser 1064 para fazer tratamento de varizes e achar que você vai irradiar uma lesão e ela vai melhorar. Você tem que entender o que é laser. Existe laser ablativo, existe laser dermatológico, existe laser terapêutico. Nós estamos conversando aqui é de laser terapêutico. E é isso que eu digo, você tem que entender o que é laser. Eu sempre falo o seguinte, eu assisto as suas aulas, Kikuchi. Se você der 20 aulas no ano, eu vou assistir as 20 aulas, porque cada vez eu aprendo mais. O que a gente fala? Laser, você tem que saber o que é para poder fazer. Isso é uma verdade. Fábio, se você tivesse que definir numa frase a diferença de laser de baixa intensidade e laser de alta intensidade, qual que seria? É a definição da fórmula. Laser, na verdade, não é função de nada isolado. A dose de laser necessária, ou seja, a densidade de energia, que é a dose de laser que você precisa para conseguir alcançar um efeito, é a função de potência, tempo e área. De potência vezes o tempo dividido pela área que você incide. Se você tem simplesmente isso, se você tem um laser de baixa potência, primeiro ele consegue alcançar uma área de aplicação pequena, ou seja, você vai, se a área é função exponencial e é divisor, o seu tempo vai lá em cima, o seu tempo explode e a sua terapia fica ou inconsistente
ou totalmente ineficiente, porque você não vai ter como aplicar aquela terapia para conseguir aquela densidade de energia durante 400, 600 horas. Isso é impossível do ponto de vista prático. Joia. E, Bom, olha só. Ao contrário, você aumenta a potência, você consegue uma área maior. Então, você aumenta o divisor, que diminui exponencialmente ao tempo. Então, é isso. Nós temos que pensar Estamos em laser, nós temos que pensar. Em primeiro lugar, segurança. Segundo lugar, tempo de aplicação, porque nós precisamos ser rápidos. E terceiro lugar, alcance. Nós precisamos alcançar as estruturas que a gente quer tratar. Então, por isso, a resposta é fake total. Laser de baixa intensidade não penetra e não age. Para agir, você tem que ficar muitas horas aplicando no mesmo lugar. Inclusive, nas definições deles, a aplicação deles é ponto a ponto. E a nossa aplicação de alta intensidade é em varredura, porque a gente consegue entregar grandes energias em grandes áreas em pouco tempo. Ótimo. Então, deu para perceber bem a diferença, desde a aplicação do tipo do profissional que está habilitado a aplicar, né, o laser de alta e o laser de baixo, como o Dr. Tanguy falou, como a forma de aplicação. Uma para tentar atingir o objetivo teria que ficar horas e horas ali, e o outro consegue de forma a distribuir ali a energia necessária de forma mais rápida. E aí eu vou aproveitar que tem uma pergunta do Toninho, Dr. Antônio Carlos, lá de Brasília, dizendo que está muito interessado em fazer o laser, né? E aí eu vou, na pergunta dele, eu vou colocar aqui um fato ou fake para vocês. É fato ou fake que o laser de alta intensidade atua modificando reações de nível celular, inclusive de mitocôndrias? Posso falar isso? Fábio, primeiro, Fábio, você vai discutir, mas o Fábio, é fato ou fake isso? Modificação das reações a nível celular, inclusive, sim, é verdade. Ele consegue modificar as ações a nível de mitocôndria. Essa é a ação do laser. Zé Marcelo vai explicar concorda? isso aí. Concordo, justamente o que ele falou no final. Essa é a ação do laser. Esse talvez seja um dos princípios da biomodulação. Então, Coraça, é o seguinte, o Toninho fez a colocação de que parece que o maior efeito de um laser de alta intensidade na aplicação, da forma que nós estamos comentando a aplicação dele aqui, o maior efeito seria uma modulação de processo inflamatório, e aí, provavelmente, modificando reações de nível celular, inclusive de mitocôndrias. Fábio e Tanguy falaram que é verdade. Agora explica pra gente como que isso acontece. Kikuchi, é muito simples. A gente está discutindo o seguinte, não é laser de alta intensidade, laser de baixa intensidade. Nós estamos discutindo fotobiomodulação. Se você trabalha com laser, você sabe que laser é densidade de energia. Se você vai entregar uma densidade de energia no tempo mais curto, isso é o laser de alta potência. O que acontece? Quando você faz a irradiação com laser, você tem vários cromóforos, um deles é o citocromoxidase, tá? Existem outros cromóforos, como porfirinas de células inflamatórias, canais de cálcio, tudo isso é a nível de mitocôndria. Você tem uma brincadeira que você fala que a mitocôndria é a organela mais celular que existe. Eu falei com você da última vez, a mitocôndria é que está usando a célula. Por quê? Nós temos, por exemplo, 3 superóxidos mutase. Uma das teorias da fotobiomodulação é a estimulação da superóxido mutase que está inativada desses problemas inflamatórios. Uma delas é a superóxido mutase 3, que está na matriz celular. De onde? Pulmão, endotélio, vias aéreas e rim. Então, esse é um dos mecanismos que você tem. Estimulação de superóxido mutase, a desvinculação do óxido nítrico da citocromoxidase, liberando o óxido nítrico, produzindo radical livre de oxigênio. Tudo isso são sinalizadores para o núcleo, para produzir novas proteínas. Então, nós não estamos discutindo aqui laser de alta potência, laser de baixa potência. Nós estamos discutindo fotobiomodulação. O que o Fábio falou é exatamente o seguinte, se você entrega energia numa potência maior, você vai reduzir o tempo, você vai reduzir a necessidade do paciente ficar horas ali recebendo
laser, de você não conseguir determinar qual é a potência que você está entregando. Você vai atrapalhar, por exemplo, um paciente de CTI, você vai atrapalhar toda a normatização do CTI. Então, nós estamos falando o seguinte, é fotobiomodulação. Fotobiomodulação é o quê? Você entrega energia para a célula reage, a célula produz ATP, a célula produz uma quantidade de radical livre, que vai ser um sinalizador, vai liberar óxido nítrico do citocromo oxidase, que também é um sinalizador, tá? Então, vai sinalizar para produção de novas proteínas, ativação celular, tudo isso chama-se fotobiomodulação. Nós não temos que discutir laser de alta potência, laser de baixa potência. Simplesmente nós temos que discutir fotobiomodulação. Agora, Rodrigo, veja só, tem um porém aqui, porque é o seguinte, a gente consegue fotobiomodulação pela entrega da energia, ok? A troca de energia, tá, e a modulação, ela acontece em várias situações, e aí eu vou falar que eu acho que também depende da velocidade. Por quê? Vou usar um exemplo, que é o seguinte, imagina que você quer ferver uma panela de água, tá certo? Você vai entregar uma quantidade de energia, não importa o tempo. Tenta colocar um palito de fósforo embaixo dessa panela e ir trocando esse palito de fósforo conforme ele for apagando. Quando você vai ferver essa panela d'água? Nunca. Nunca. Entendeu? Então, se você usa baixa intensidade, mesmo a muito, talvez você não tenha a mesma ação de uma alta intensidade. E aí que a gente talvez tenha alguma coisa para discutir e chegar. Fala, o Fábio pediu a palavra. Fala aí, Fábio. Tem um outro detalhe. Estudos nossos, eu avaliei uma tese de mestrado de uma colega que não é médica, é uma engenheira, e ela fez uma avaliação, uma revisão sistemática de uma série de produções que falava sobre laser de baixa intensidade, considerando todos os parâmetros, distância, tempo de aplicação, tamanho de spot size, mas assim, todos estudos com laser de baixa intensidade. E assim, ela tem umas 4 páginas de vários estudos em que ela considerou elegíveis para a meta-análise dela. E a última coluna da direita fala de uma coisa que é importantíssimo quando nós falamos em medicina. Chama-se reprodutividade. Como que você consegue reproduzir os efeitos do que mostrou aquele trabalho? E na coluna da direita, quando você usa baixa intensidade, é o que você falou, você não consegue ferver uma água com um palito de fósforo até ele apagar, com baixa intensidade. Então, os lasers de baixa potência, a coluna direita mostra, não é possível reproduzir, porque ninguém consegue repetir o mesmo tipo de tratamento na mesma forma e em lugares diferentes. Então, quando você diminui o tempo, concentra a energia onde você quer tratar, além de você conseguir alcançar efeito sistêmico, porque você está atuando na corrente sanguínea, você está atuando em células que circulam o organismo. O Fabrício, colega nosso, que trabalha comigo na clínica, anteontem, ele tratou um paciente que estava com uma dor, Tanguy, muito interessante esse caso, no ombro direito, intensa. Só que esse cara é velejador, remador de canoa havaiana, então ele tinha dor também no braço esquerdo. Aí ele falou, doutor, o braço direito melhorou muito, agora o esquerdo também melhorou, o que houve? Então, isso é ILIB, Fábio. Isso aí eu vou colocar um outro fator fake aqui para vocês. Tanguy, justamente nessa ideia. É fato ou fake que o laser só possui ação no local de aplicação? Olha só, essa pergunta ela é bem interessante. Por quê? É fake. Todas as vezes que você usa, por exemplo, o princípio da acupuntura, você atua no corpo todo. Quando você usa um analgésico, você atua no corpo todo. Quando você modula a resposta inflamatória de um local, invariavelmente você atinge o corpo como um todo. Porque como o Fábio e o Coraça estavam colocando, a gente tem uma comunicação celular. E não só a comunicação de célula, porque isso é uma comunicação química muitas vezes. Eu tenho uma comunicação física, que também é através do impulso elétrico, que também é biomodulável. Então eu atinjo as duas formas de comunicação, tanto química quanto física. Então é fake. Ele não é só local, ele é sistêmico.
Coraça. Isso aí, eu só digo uma coisa muito simples. Qual é um dos fatores mais importantes inflamatórios? Chama-se interleucina. Interleucina quer dizer uma substância que faz comunicação entre as células. Quando você faz ILIB, que hoje a gente faz ILIB transdérmico, você está tratando células que estão passando ali embaixo do laser, você está reduzindo, você está corrigindo o estado redox dessas células. Então, você está corrigindo células que estão inflamadas, que estão passando ali. Quando você faz laser num lugar, você não atua só sobre aquele lugar, você não quer tratar uma articulação, você está tratando também um monte de vaso que está passando ali, está passando um monte de células, essas células vão ser irradiadas. E você vai fazer o quê? Você vai corrigir o estado redox dessas células. E você vai melhorar todo esse estado redox do organismo. Então, laser não é uma coisa só local. Aquilo que eu falei, laser não é luzinha. Você tem que aprender muito para fazer laser. E isso eu agradeço muito ao amigo Kikuchi que me ensina isso. Fábio. Também penso igual aos outros dois. Penso não, tenho convicção disso aí. Eu até uso nas minhas aulas, Kikuchi, a logomarca da Target. Se você quer tratar um microvaso, você precisa de, aí sim, alta intensidade sobre aquele promófilo para que ele seja exterminado e desapareça. Agora, se você quer biomodulação, meu caro, você esquece a bolinha no meio e usa a bolinha de volta. Eu acho que eles são muito inteligentes. A Target não quer alcançar só o cara que mora do lado do supermercado, não. Eles querem alcançar o bairro inteiro, que está a cidade inteira. Então, por isso que eles têm o outro círculo em volta. E o que a gente quer com laser de alta intensidade é isso. É promover estímulo à célula danificada, aliás, a célula boa que está próxima à célula danificada, para que ela promova a recuperação. Não só a nível local, mas a nível sistêmico. Existe uma situação muito interessante, quem já viu as minhas aulas ou vai ter oportunidade de ver no nosso curso, que o que a gente promove nas nossas feridas não é cicatrização, é regeneração celular. A gente tem feridas com aberturas entre as bordas que variam 5, 6, 10 centímetros, e que fecha com um risco, como se você tivesse fechado com um zíper, nem com o segundo, com fechamento por primeira intenção, com ponto você não consegue, porque fica os furinhos do ponto do lado. Na bioestimulação, você consegue fechar como se fosse um zíper. E eu tenho vários, não é uma, tenho vários exemplos na minha casuística que mostram isso. Então, o efeito é sim sistêmico por conta dessas duas. Não podia ter escolhido ninguém melhor para discutir comigo. Legal. A discussão está ficando interessante aqui, porque ao mesmo tempo que vocês concordam e colocam aí que a aplicação é sistêmica, tem ação dentro da célula, ativação mitocôndrias, diminuição de resposta inflamatória global, a doutora Adriana Guerra fez uma colocação aqui extremamente pertinente, dizendo que voltando na questão da dose, né? Fala, se usa uma dose maior, de energia maior, e passa dessa dose, muitas vezes você deixa de estimular e passa a cozinhar. Então, é verdade, é por isso. Né? Então, esse é um dado que a gente tem que ter. Por isso que é a classe 4 de aplicação, 3 para 4, definido pela Anvisa. Planejamento médico. Não adianta estar escrito no preset do aparelho, trata desse jeito. Não, você tem que ver a profundidade que você quer alcançar, a estrutura que você quer alcançar e a quantidade de energia. Por isso, a quantidade de energia tem que ser pessoa a pessoa. Porque o que ela está dizendo é isso, né? Se você pega uma dose de energia e começa a entregar ou muito rápido ou em muita quantidade, você não estimula, você passa a trocar, como se fosse trocar o estado físico lá, né? Você cozinha o negócio. Você muda de forma estrutural para o pior, né? Então é um cuidado a ter. Fala, Coraça. Isso é a lei de Arnold-Schultz. Ela diz o seguinte: pequenas doses estimulam, doses elevadas inibem, doses mais elevadas matam. Para cada estrutura, você tem que saber o seguinte: o que eu vou entregar de energia, quanto que eu vou entregar de energia,
com que potência, com que velocidade. Isso aí é a vantagem de você fazer um trabalho com um aparelho que te diz o seguinte: olha, eu estou entregando X joules por centímetro quadrado. Não é a coisa de você pegar um laser de baixa potência e ficar passando igual uma vassourinha em cima assim. Tá, você entregou ali, mas você entregou aqui. Quando você entregou? Isso aí chama-se, é o que o Fábio falou, é reprodutibilidade. Você sabe que você está entregando X joules por centímetro quadrado em uma estrutura. Você vai tratar o quê? Você vai tratar uma articulação? Você vai tratar uma ferida? Você tem que calcular o seguinte: quantos joules eu preciso para isso? Porque cada coisa que você faz tem uma potência diferente. É por isso que você tem que entender de laser. Eu volto a falar, laser não é luzinha. Eu e Fábio, quando começamos a fazer, a gente usava um laser 810, numa saída de 0,6, né? A gente começou a fazer, começou a achar interessante, inclusive uma das pacientes de Fábio, a cobaia dele foi a mãe dele. A gente fazia porque a gente falou, gente, isso dá certo, o pessoal de baixa potência, o pessoal da fisioterapia faz. Eu falei, Fábio, isso dá certo. A gente começou com 810, passou para 980, hoje a gente está no 1064, mais nós estamos num aparelho que te diz o seguinte: eu estou entregando X joules por centímetro quadrado em cada região. Aí você sabe que você está fazendo o certo. Você não está parando muito tempo. 1 minuto aqui, 30 segundos ali, aí você queimou aqui, você estimulou aqui, você não está sabendo o que você está fazendo. Você fica horas fazendo laser de baixa potência numa ferida e você não sabe quanto que você entregou. Está certo que existe uma teoria que diz que se você estimula, existe um efeito tipo boliche. Ou uma célula vai estimulando a outra. Só que se você estimulou demais num lugar, você está queimando aquilo ali. Então, você tem que saber o que é laser, você tem que usar um aparelho decente, um aparelho que vai te dizer o que você está fazendo para você poder fazer. Senão, você está passando luzinha em cima do doente. Cortou? Cortaram o Coraça. Você me corta enquanto direto. Ele falou... Não, voltou agora, Coraça. Bom, mas era para cortar mesmo, porque eu quero botar o Dr. Tanguy com outro fatal fake aqui. Porque vocês falaram que a energia é utilizada na entrega, mas é utilizada para modular, é utilizada para diminuir uma eventual inflamação. Ok. Então quer dizer o quê? É o mesmo tratamento, é a mesma dose para eu anti-inflamar qualquer lugar do corpo? Entendeu o que a gente quer dizer aqui no fatal fake? Ora, se o efeito é sistêmico, eu aplico em qualquer lugar e eu vou desinflamar qualquer lugar do corpo. Então, vai ser a mesma situação de aplicação para dor, para cicatrização de ferida, como o Dr. Fábio falou, você está modulando e regenerando. Esta frase é fatal ou fake, Dr. Tanguy? Olha só, Kikuchi, ela é fake. Porque o que acontece? Como todo mundo está dizendo, o Paracelso ele falava que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, primeira coisa, até a forma de entrega, ela tem diferença. Por exemplo, quando você vai trabalhar analgesia, muitas vezes você trabalha no modo pulsado. Quando você trabalha no modo anti-inflamação, você trabalha no modo contínuo. A própria profundidade, ela também vai variar. Então, toda a forma, tanto de entrega, quanto a grande dificuldade que a gente tinha, todo mundo tinha certeza, você pode ter noção, que o laser era uma excelente ferramenta. Qual era a nossa grande dificuldade? Foi o que o Fábio e o Coraça terminaram de falar. A gente não tinha um aparelho que entregasse isso de forma confiável. Você entendeu? Ir para a Lua, você acha que é possível? Eu acho. O que está faltando até agora? A nave que leva a gente para lá, com segurança e traz de volta. O laser é a mesma coisa. O laser tem excelentes indicações. O que faltava? Um aparelho confiável. E eu mesmo, tá, Fábio? Eu me surpreendi. Quando eu fui conhecer o aparelho que vocês usam na clínica, eu fiquei maravilhado, cara. Eu falei, não só pelo preset que você disse, tá? Pelos os cálculos, pela forma de aplicação. Só uma coisa, Kikuchi. O Toninho falou que ele quer fazer laser, né? Isso. Mas ele quer fazer nos outros, ele quer fazer nele? Nos outros. Porque olha que coisa interessante. Eu falo que o primeiro paciente, cara, tem que ser você. Se você Semana que vem eu estou na clínica fazendo em mim. Fantástico. Se você tem uma dor localizada, e quem é que não tem dor? Todo mundo às vezes tem uma dor.
Se você não tem, às vezes, ou um paciente que complicou, uma ferida, alguma coisa, cara, quando você começa a fazer, eu tô falando, eu tenho um parceiro de cirurgia, que é o Paulo. Paulo opera comigo há 18 anos. Paulo tinha uma dor no quadril devido a uma coxartrose que era extremamente difícil o tratamento. Eu levei o Paulo, ele fez uma sessão, ele melhorou 50%, com 2 sessões ele melhorou 70%, com 3 sessões ele falou, cara, ele mesmo disse, eu não acreditava. Eu subi de escada, tá? Na última sessão. Você lembra, Fábio? Isso, e assim, o que eu falo que é interessante, que você disse o Toninho, faça uma sessão de laser, cara. Eu falo que é impressionante, é apaixonante realmente. Quando você pode se submeter ao tratamento, é maravilhoso. Então, a pergunta aí é fake, né? A gente precisa, por isso que a gente estuda. Você tem que saber profundidade, você tem que saber modo de entrega, você tem que saber como cada paciente vai responder a essa quantidade de energia. Muito, muito bacana. E colocando aqui, a doutora Giovana falou, excelente testar nos outros mesmo, mas ela falou que primeiro é o marido dela, porque vai que dá errado. Mas aqui tem a sogra também, dá para testar na sogra. A sogra não é parâmetro, não. A sogra não é parâmetro, não. Mas daí, olha só, o Tanguy fez a colocação muito boa em relação à mudança e à possibilidade de ter um equipamento mais que possa direcionar o nosso objetivo e fazer a gente atingir o objetivo de forma mais consistente e que seja reprodutível. Mas o Dr. Léo Renault, Léo Cruz, já também um grande amigo aqui presente, ele fala uma colocação específica de aparelhos de comprimento de onda 1064 que entregam na forma de pulso em microsegundos, tá certo? E que a distribuição é feita manualmente, onde ele usa um spot size pequeno, um spot size de 3, e faz uma distribuição dessa forma. E aí, eu quero, Fábio, que você responda a pergunta dele se isto é igual ou não e que tipo de objetivo ele vai atingir com esta técnica, respondendo se qualquer aparelho de laser serve para aplicar laser de alta intensidade. É fato ou fake essa frase? E aí responda a pergunta do Léo. Qualquer aparelho de laser serve para aplicar? Não, não serve, não é qualquer aparelho. Existe uma situação, então é fake. Existe uma situação que, nós temos que entender interação laser-tecido. Né? Nós precisamos o comprimento de onda ideal, nós precisamos a quantidade de energia ideal e o tamanho da nossa área de aplicação ideal para a gente conseguir nossos efeitos. Lembra da forma? Bota P e T em cima e A embaixo, sabendo que A é exponencial. Se você usa um spot size pequeno, de 3 milímetros, você vai precisar aumentar muito a sua potência para poder compensar, porque o tempo você não quer aumentar, você quer aumentar a potência. Para manter a mesma densidade de energia, se você bota uma área de aplicação pequena, ou seja, um spot size de aplicação pequeno, você vai precisar de uma potência exponencialmente maior para compensar o tempo de aplicação. Senão, o que vai acontecer? O laser ele interage. O laser ideal, para conseguir penetrar, ele tem que ter uma boa ação na água e na hemoglobina, que são a maioria dos componentes do nosso corpo, e tem que ter uma baixa interação com a melanina, que é o primeiro anteparo que ele vai encontrar. Tá certo? Então, se você concentra alta potência num spot size pequeno, lembra da target, você vai queimar aquele ponto que você entrou. Então, você não vai conseguir subir a sua potência para compensar o spot size pequeno que você tem. Tanto Zé Marcelo bem lembrou, quando a gente começou nossos trabalhos com laser, a gente usava aparelhos que tinha spot size de 5, o que todo mundo conheceu aqui, que eram os aparelhos da Orlite na época, e a gente usava peça afastada. Existia uma compensação de spot size. Distância. Porque
com a distância. Porque quando você afasta o seu aplicador, o foco de laser abre e você consegue um spot maior. Isso tem a desvantagem de que quando você afasta, você perde energia. Tanto é que, na minha primeira em Cortina d'Ampezzo, eu estava falando com uma plateia de expert em flebologia de lá, mostrando exatamente esse trabalho com bioestimulação em feridas, e a primeira pergunta que me fizeram foi essa: falou, pô, mas você está usando uma ponteira de 5 milímetros afastado, você está fazendo laser de baixa intensidade, você está fazendo LLLT e está vindo aqui falar de laser de rio. Aí eu falei, você só está esquecendo de um detalhe. Na época, por ter acesso ao industrial, a gente tinha uma ponteira colimada. Então, eu podia afastar a ponteira, tinha uma ponteira de 10 milímetros, com o trabalho que eu apresentei, que era colimada. Então, eu poderia afastar até 20 centímetros, que eu estava dando o mesmo tipo de spot size. Mas só para ilustrar. Agora, você pensar em fazer aplicação com ponteiras com baixa amplitude, baixa área de aplicação, potência. Você tem que pensar com potência. E você aumentando a potência, você vai correr o risco de queimar. Então, não é qualquer aparelho. Infelizmente, precisa do aparelho ideal. Infelizmente. Mas se você usa um aparelho desse, você vai ter que diminuir a potência e ficar 3 horas passando laser no doente. Vai fazer laser de baixa intensidade. Aí é melhor comprar aquela ponteria de 5 mil reais que as enfermeiras têm. Dá para fazer ele. Zang, antes de você conhecer essa forma de aplicação que o Fábio desenvolveu graças a essa nova tecnologia do aparelho, né? Como que você atuava com laser? Como que você buscava o laser? Só com a baixa intensidade? Olha só, Kikuchi, só utilizava baixa intensidade através principalmente dos fisioterapeutas, né? E essa pergunta que a gente diz, qualquer aparelho de laser serve? Eu faço muita brincadeira às vezes nas minhas aulas, né? Dizendo o seguinte, vocês conhecem Jack Motors? A Jack Motors, Kikuchi? Hã? Jack Motors. É chinês, pode falar que ele é japonês. Isso, é japonês, a Jack Motors. Não, a Jack Motors é japonesa também, porra. É japonesa? Jack Motors, então tá bom. A Jack Motors, ela tem um carro chamado J6. Legal? Só que a BMW também tem um carro que é uma letra, chama X6. Só mudamos uma letra. Só que você acha que mudou alguma coisa? Uma letra só? Mudou tudo. Mudou segurança, mudou entrega, mudou potência. O que acontece? Um J6 faz de 0 a 100 em 14 segundos. Um X6 faz em 4 segundos. Essa é a diferença e essa é a resposta aí para que qualquer aparelho serve. Não serve, é totalmente diferente. Perfeito. Vamos colocar uma outra frase aqui, Coraça. Diga. É fato ou fake? O rio é útil somente a atletas profissionais, pois atletas amadores não possuem lesões tão severas que o rio vai ajudar. Eu vou deixar o Dr. Tanguy por último, porque ele é ortopedista. Eu queria que você falasse se essa frase é fato ou fake. O Kikuchi é fake. O atleta de alto rendimento, ele vai ter uma recuperação mais rápida. Quer dizer, você vai devolver ele mais rápido para a atividade dele. Agora, o atleta amador, você vai devolver ele para a atividade dele. Tá? Porque o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, se você faz fisioterapia, vamos falar uma coisa aqui, você faz fisioterapia pelo plano de saúde, você vai ficar meses fazendo fisioterapia e não vai resolver. Então, se você pega um profissional de alto nível, você vai devolver ele rápido para a atividade dele. Se você pega um paciente que fez uma lesão jogando tênis, você vai resolver o problema dele com 1, 2 sessões. Tá? E se você pega várias outras patologias, a gente está começando a estudar agora linfedema, lipedema, você sabe que a gente conversou isso esse mês agora. Se você consegue melhorar esse paciente, você pega um paciente com lipedema, que às vezes não está conseguindo trabalhar, você melhora ela, você está devolvendo ela a atividade dela, você está restabelecendo uma capacidade de trabalho do paciente. Então, não é se o cara é de alto nível, de baixo nível,
você está dando um tratamento de qualidade para o doente. O atleta de alto nível, ele precisa fazer um tratamento hoje para voltar amanhã. O cara também, ele quer jogar o tênis dele na semana que vem. Se você conseguir melhorar isso, que ótimo. Né? Ele não vai ficar 2, 3 meses fazendo fisioterapia e não resolver nada. Joia. Fábio, fala aqui para os nossos amigos. Tem aqui o doutor Stefano, aqui do interior, está aqui com a gente. Doutor Stefano, grande estudioso também. Então, olha, não dá para falar besteira aqui não. Pessoal aqui de alto nível mesmo. Em relação à fisioterapia, né, que foi comentado aqui, que são os nossos grandes parceiros na utilização, o Dr. Tanguy, através das fisioterapeutas, utilizava o laser de baixa intensidade. A gente tem a doutora Bernadette Botene aqui, de Belo Horizonte, que é uma grande fisioterapeuta, que atua principalmente na área de linfedema, tudo, e também junto a áreas ortopédicas. Kikuchi, fala... Agora eu vou te fazer uma pergunta. A gente conversou sobre lipedema. Você deixa um fisioterapeuta que não tem experiência tratar um paciente seu com lipedema, o que vai acontecer? Não vai resolver nada, não vai resolver nada e a paciente vai voltar te cobrando um resultado. Por quê? Porque você mandou para um profissional que não sabe o que está fazendo. Entendeu? Aí vai voltar e cobrar de quem? De você. Porque você deixou ela fazer, ela gastou dinheiro, ela gastou tempo. Hoje nós temos profissionais que não tem mais tempo para gastar. É o que a gente falou do cara que joga tênis no final de semana. Bom, o cara é um executivo. Ele não tem tempo de ir todo dia numa clínica de fisioterapia fazer. Se você resolve ele numa sessão por semana, você está ganhando para o cara o quê? Tempo, dinheiro. Aí você fala, pô, mas o tratamento é mais caro. Não, pô, o cara está economizando. É aquilo que eu volto a te perguntar. Você deixa qualquer um tratar o seu doente de lipedema, de linfedema, porque se você deixa isso, você está se arriscando o paciente chegar para você assim, poxa, doutor, estou fazendo tratamento que o senhor não está resolvendo. Certamente. Responde agora. Não, com certeza. Isso aqui você precisa dominar e conhecer. E se não conhece, não precisa saber a fundo tratar, mas precisa certamente saber a sua limitação. Isso é reconhecimento que a gente não é capaz de fazer tudo e a gente precisa sempre de atuar com pessoas que saibam ao nosso lado. Fábio, alguma colocação aqui sobre esse tema para depois o Dr. Tanguy finalizar essa colocação aqui? Tenho sim, e assim, muito importante que você falou aí, extremamente importante. Algumas pessoas já me perguntaram em algumas apresentações, pô, pelo que você está falando aí, o laser então vai substituir tudo, né? Não tem nada disso, gente. Não tem nada. O laser simplesmente ele otimiza, ele às vezes até viabiliza tratamentos que são extremamente necessários. Não adianta você pegar, principalmente comparando, usando essa sua pergunta aí. A diferença só é que, por exemplo, eu tratei atletas profissionais do skate, por exemplo, que chegaram para uma competição com o pé torcido, com o adutor doendo. Esse skatista de piscina, né, do fogo, esse cara vai conseguir fazer alguma manobra com essas dores? De forma nenhuma. Ele falou, vim aqui desfilar roupa hoje. Isso era o nosso campeão brasileiro, campeão do X Games. Vim aqui desfilar roupa, porque eu não vou conseguir correr. Eu falei, não, bicho, deita aqui. O cara deitou, nós fizemos tratamento quinta e sexta. Sábado ele foi para a pista, foi em segundo lugar. Domingo ele foi para a pista e ganhou o campeonato. Por quê? Porque eu consegui tirar a dor dele naquele momento. Mas eu tratei a lesão? Claro que não, eu não tratei a lesão. Eu tratei o sintoma que estava impedindo um atleta de alta performance que precisava do tiro, né, da força máxima. Eu acho que eu tenho a impressão que o Tanguy vai usar esses termos aí para explicar essa situação. O que a pessoa que tem lesão musculoesquelética precisa para se recuperar? Então, o que a gente faz, e isso não fazemos sozinho com laser, precisamos do fisioterapeuta, precisamos do ortopedista, precisamos de quem cuida. E outra, eu estou falando aqui de doenças musculoesqueléticas, mas a gente trata sinusite, a gente trata uma série de outras patologias inflamatórias com a modulação intracelular, com toda essa ação de base que o laser de alta intensidade e de aplicação rápida tem quando você faz com segurança, obviamente, falando. Então, eu só queria lembrar isso.
laser não substitui as coisas, ele complementa as coisas, é adjuvante, ele empurra para frente, é a bicicleta elétrica. Nós fomos pedalar na Europa, na Rota Romântica, eu subia segurando no ombro da minha esposa, porque ela estava de e-bike e eu estava no joelho e no quadríceps. Então, na hora de subir, eu segurava nela porque ela estava ajudada. É isso que o laser faz. Ajudar as outras. Por isso que tem que ser interdisciplinar, gente. Tem que trabalhar junto. Isso é para compor uma situação. Não sei se eu te respondi. Doutor Tanguy, explica para a gente aí como que funciona, por que o laser de alta intensidade ele pode funcionar tanto para atletas profissionais quanto lesões de atletas amadores. Olha só, Kikuchi, essa pergunta ela é bem interessante, porque se a gente for ver na população, o número de atletas profissionais é muito pequeno. Sendo que o número de população que sofre de doenças musculoesqueléticas, só para vocês terem uma base, eles falam que em torno de 20% dos brasileiros sente algum tipo de dor relacionada à doença osteomuscular. Ou seja, nós somos 200 milhões, nós estamos falando de no mínimo 40 milhões de brasileiros hoje sofrendo. Tá? E qual é o grande problema do atleta profissional? Ele tem um negócio, é porque o Fábio falou, de um atleta de skate. Mas se eu estiver falando de um jogador de futebol, de um jogador de vôlei, de um nadador, esse cara não pode usar corticoide, porque isso é considerado doping. Você entendeu? Então, qual é a grande vantagem do atleta especificamente? Porque os principais, hoje, clubes do Brasil, as principais associações, eles têm procurado tratamentos justamente na forma de laser. Por quê? Ele não tem relação com doping. A pessoa faz aquilo ali, além de todas as vantagens de acelerar o processo, biomodulação, melhorar rendimento, não tem doping. Então, essa é a grande indicação para o atleta, tá? Ela é fantástica nesse sentido. Só que ele é extremamente utilizado para a população em geral. Como eu disse, hoje, no mínimo 40 a 60 milhões de brasileiros sofrem de dor crônica. Vocês sabem qual dos principais medicamentos utilizados hoje no mundo? O anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele é usado de forma, às vezes, até discriminada, tá? O que acontece é que a gente consegue entregar para esse paciente, como o Fábio falou, uma alternativa de tratamento que otimiza os tratamentos, melhora toda a parte inflamatória, melhora a biomodulação e tem excelentes indicações para aqueles pacientes. Eu estou te falando na parte ortopédica, na parte reumatológica, como o Coraça tem. Mas, além disso, em várias outras, como a gente disse, na dermatologia, tem indicação de melhorar a produção de colágeno. Na vascular, melhora a parte de varizes. Então, a gente vai falar o seguinte, do laser no seu contexto geral. Então, na parte músculo-esquelética, ele é fantástico para ser utilizado na população em geral e a gente tem tido excelentes resultados. Tanguy? Muito interessante, Tanguy. Tanguy, eu sou coraça vascular, não sou coraça reumato, não. Ah, você é o vascular. É porque eles são gêmeos, porra. Eu não sabia qual dos dois. Quem não sabe, o Coraça tem um irmão gêmeo, um irmão mesmo que é. Eu achei que fosse o Coraça O reumato. outro Coraça. Porque o outro Os dois são Mas deixa eu te falar, o outro é mais inteligente. Mas os dois são meio loucos, viu, Tanguy? Não faz tanta diferença. Tô brincando, eu faço isso só para implicar. Os dois, rapaz, é tão igual que até inteligência é igual. Vou falar, olha só, a doutora Kelly fez uma consideração aqui, disse que em alguns países o laser já foi considerado doping. Pergunta, será que é possível que isso chegue aqui? E aí, a minha pergunta é, como que se detecta isso? Pode falar, Fábio. Veja bem, na verdade isso foi nos países do leste europeu, mas acontece o seguinte, era laser de baixa intensidade, aplicada com uma microfibra, como a gente faz para tratar as nossas varizes, intravascular. Qualquer situação que você tenha contato com o sangue é considerado doping. Então, por isso, o laser, nessas competições, não sei se foi na Romênia, não sei onde foi. Eu sei que realmente existia isso. Eles funcionavam uma veia cefálica, passavam
um abacate, Uma uma fibra, microfibra de laser, e paravam o laser com intensidade muito baixa. Com qual finalidade? Estimulação, ação nas mitocôndrias circulantes. E aí isso é considerado doping. Então, agora, laser transdérmico jamais é considerado doping, porque não tem contato, não tem nem contato. Para essa época de Covid, a gente aplica, às vezes, a 24, 30 centímetros. Para os trabalhos de Covid, a minha distância de aplicação é 43 centímetros. Ou seja, não chega nem perto do doente. Entendeu? Mas agora, como que é possível detectar um doping desse? Olha só, a questão não é doping, não é química, Kikuchi, é o fato de ter contato com sangue. Só isso. Mas não é só isso, Kikuchi. Olha só, quando se faz a punção, essa punção, ela altera biomarcadores. Então você vai ver, peraí, está tendo alteração de biomarcador inflamatório. Por exemplo, PCR altera, VHS altera. Eles não sabem, peraí, o que você está com VHS, PCR alterado? Ah, porque eu fiz uma punção aqui. Você está com a cânula dentro da veia, o sangue está passando ali. Justamente. Agora, como é entrega de luz, entrega de energia, normalmente você não consegue fazer realmente como o Fábio e o Coraça falaram, não existe. Você não vai detectar. Não existe como mensurar. Tanto que hoje se faz o ILIB transdérmico. Essa aí é a técnica desenvolvida na Rússia. Realmente você passava um catéter dentro da veia e o sangue ia passando naquela ponta de laser ali. Hoje se faz o ILIB transdérmico. Você funciona, você encosta numa veia e à medida que o sangue vai passando embaixo daquela ponteira de laser, é chamado ILIB modificado, ILIB brasileiro, né? Então, aquilo ali, o sangue vai passando e, teoricamente, você vai atuando sobre aquele sangue que está passando, sobre hemácia, sobre leucócito, é o chamado ILIB, esqueci o nome agora, mas estimulação do sangue. Essa técnica que o Fábio falou é para os caras descobriram que o nego introduzia o catéter na veia e fazia isso. Não tem como você descobrir se o cara fez laser ou não. Tanto que, por exemplo, na equipe de Cuba, o nego fazia ozônio transretal, não é o intrarretal. Né? O Tanguy sabe disso. O pessoal das equipes de Cuba, os caras faziam ozônio retal antes das competições para melhorar a performance. Só para deixar claro, tá, pessoal que às vezes não tá habituado, ILIB é irradiação intravascular de laser, tá? Então a sigla significa Intravascular Laser Irradiation of Blood. Então vem do inglês, ILIB, tá? A doutora Bernadette colocou aqui. Obrigado, Bernadette, isso mesmo. Ela colocou aqui justamente essa resposta. Agora o Dr. Fábio também faz uma colocação, diz que o próprio soro fisiológico é considerado doping no MMA, mas aí, Fabrício, desculpa, o que você vai ver é justamente a monitorização e a injeção intravenosa. Você vai conseguir primeiro ver as punções, né? Então, tem essa questão de verificar e também tem algumas alterações que a própria punção pode causar. Agora, a gente está chegando no horário final. Antes das considerações finais, eu só queria responder aqui mais uma pergunta, que é da doutora Adriana Guerra, que ela cita o seguinte, que o laser de baixa potência geralmente não ultrapassa 100 miliwatts, verdade, e tem ação mais focal, estimula e dá resultado. A pergunta é, o que o comprimento de onda 1064 atua nesse estímulo? Eu vou responder. Sabe o que acontece, doutora Adriana? É o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a potência em miliwatt, outra coisa é o comprimento de onda 1064. Porque o laser de baixa intensidade também atua com comprimentos de onda infravermelhos. Tá? Ele vai atuar com comprimentos de onda, geralmente, tem uns que são 900, 904, 980, inclusive 1064. Então é comprimento de onda, que não tem a ver com a questão da intensidade, que aí você está falando em miliwatts, né, que é em unidade de potência, e a gente está falando de potências acima de 1 watt. Né? Então, são potências maiores, a gente está falando de laser de alta potência. Então, estou falando de densidade de energia. Isso, a densidade de energia aí é o somatório dessa entrega que a gente faz,
e no laser de alta potência você faz isso num tempo menor, tá certo? Eu vou deixar passando para vocês aqui durante as considerações finais. O Rio Protocol é um lançamento para ensinar e mostrar tudo, parte disso que a gente conversou. É um ensino que foi idealizado aqui pelo Dr. Pablo e Dr. Fábio. Teve auxílio do Dr. Fabrício Rossi, que está aqui também conosco. O Dr. Coraça, falando aí da parte celular. Tá? Então, quem quiser saber mais, está aí o QR Code na tela. E quem quiser já assistir a primeira aula grátis aí, explicando o que é que vai ser discutido e como que a gente chegou nessa colocação, é só colocar aí no QR Code e vai ser direcionado já também para a aula grátis. Enquanto eu vou passando aqui as situações, queria falar para o Coraça fazer suas considerações finais aí, Coraça. Ô, Kikuchi, é interessante porque quando começou essa ideia, o Fábio passou para mim e falou o seguinte: Zé, estuda inflamação, estuda mitocôndria, e você fica brincando comigo que eu me apaixonei pela mitocôndria. A mitocôndria é indispensável. Por exemplo, quando você pensa em resposta antiviral, vem da mitocôndria. A mitocôndria que estimula o núcleo a produzir os interferons. Quando você fala de energia, você fala de mitocôndria. Quando você fala de transdução de novas proteínas, de anti-apoptose, você fala de mitocôndria. Se a mitocôndria falir, a célula fale. Então, eu me apaixonei pela mitocôndria. Acho que se eu não fosse casado, eu casava com ela. Eu me apaixonei pela fotomodulação. Eu acho que a gente tem que aprender isso. É uma arma que nós temos, é uma coisa extremamente útil, uma coisa que, se você dominar, você vai fazer muita coisa. Do mesmo jeito que você sempre falou, você tem que aprender laser. Não é, por exemplo, você vai tratar um vaso. Você não tem que falar assim, pô, que custa, me fala o que é 6, 15, 70? Não. Você olha para o vaso e fala assim, eu vou usar o que? Uma ponteira de quanto? Eu vou usar tantos milissegundos, eu vou usar tanto de potência. Por quê? Porque você olha e você entende. É o que a gente fala, por exemplo, de drenagem linfática. A pessoa que vai fazer uma drenagem tem que olhar para o doente e fazer quase que um verde de cianina. E tem que imaginar como é que aquela linfa está indo no doente. Então, para você fazer laser é laser. As possibilidades são muitas. É igual, por exemplo, dar laser, tem uma indicação, o Mi-64, cada um tem uma. Então, você tem que entender de laser, você tem que entender de fotobiomodulação para poder tratar um doente. E você só aprende isso realmente estudando. Muito bem, Coraça. Vou passar para as considerações finais do Dr. Tanguy, mas eu acabei de receber a notícia aqui que vai premiar todo mundo que passou aqui pelo nosso webinar ao vivo, que pelo lançamento, quem mandar aí no relacionamento@evascursos.com.br a solicitação de inscrição no Rio Protocol e bater com a audiência ao vivo, vai ter um abatimento aí na inscrição. Então, é só colocar e seguir em frente aqui que a equipe do Ecos Cursos acaba vendo quem estava aqui online e nesse webinar ao vivo em especial vai receber um desconto. Dr. Tanguy, suas considerações finais. Quero agradecer a todo mundo aí por participar do webinar, ao Fábio pelo convite, ao Kikuchi pela moderação, ao Coraça. Eu falo o seguinte, gente, uma mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Nosso grande objetivo aqui hoje, como o próprio Fábio falou, foi trazer orientações para que a pessoa possa estudar mais, possa saber aonde procurar. Eu falo que a página mesmo do Rio Protocol... Deu uma travada, vamos ver, se ele não... Ela é bem interessante, tá? A página do Rio Protocol, ela traz várias informações para que você comece a estudar. Tem vários artigos científicos, muito legal. Oi, Kikuchi. Para mim Oi, tá normal. Kikuchi. Para mim também eu estou ouvindo normal. Eu acho que ele aqui travou. Fala alguma coisa aí para a gente... Ah, Sim. tá.
Pronto. Então, pode continuar. Então, vamos lá. Então, a página do Rio Protocol, ela é bem interessante. Eu falei que ela tem várias informações muito boas, artigos científicos, aonde estudar. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Mas esse curso realmente vai ser um divisor de água, sabe, Kikuchi? Aquelas pessoas que querem aprender mais sobre laser, como o Coraça falou, laser não é só luzinha, não vai resolver tudo que você pensa, vai resolver tudo. Não, mas vai ser uma excelente ferramenta nas mãos de quem souber utilizar de forma adequada, tá? Então, é fantástico realmente. A gente tem tudo para se apaixonar pelo laser e, como o Coraça diz, por todos os efeitos que ele provoca no nosso organismo, né? Perfeito. Fábio, ficou com você aí a dificuldade de encerrar um webinar desse. Então, por favor. Primeiro, agradecer imensamente a você por essa moderação fantástica. É isso que a gente precisa na medicina. Essa história de ficar ouvindo 40 minutos, um cara como eu falando blá, 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 não leva ninguém a lugar nenhum. O que a gente precisa é isso, é discutir as dúvidas, discutir o que interessa para cada um, o que interessa do que nós estamos oferecendo. Isso foi fantástico, eu te agradeço muito ao Tanguy, e assim, na ideia que a gente tem, na concepção que a gente tem desse tratamento, que é uma novidade, volto a dizer a vocês, e quem largar na frente vai se diferenciar, não tenha dúvida disso. Tem muitas pessoas fazendo de forma que não é adequada, usando NDIAG 1064, que não passa de 3, 4 milímetros para tratar dor de tendão intraarticular. Então, é preciso a gente estar primeiro, preparado. Eu acho que esse curso vai abrir um caminho para isso. Segundo, integrado. Juntar pessoas com uma mesma finalidade em busca de um mesmo retorno, que é o bem-estar do nosso paciente. Só ilustrando uma coisa, Kikuchi, esse curso inicial é um módulo teórico, onde a gente vai falar de edema, inflamação, mecanismo de lesão, fases da cicatrização uma a uma. Por isso é um modo teórico, em que a gente vai falar muito de tecnologia laser, alguns resultados, etc. Numa segunda fase, nós vamos ter um curso prático. Aí sim, vamos estar presente a doutora Karen Rossi, que é uma expert em dor pélvica, principalmente, que é um ponto de passagem dos membros inferiores para as articulações de quadril e tal. Muitas das nossas dores que estão à distância têm origem, pasmem vocês, na pelve, por uma situação inusitada que a gente às vezes nem pesquisou. Mas as aulas da doutora Karen são muito interessantes nesse sentido. Vamos ter a participação do doutor Tanguy falando sobre as doenças musculoesqueléticas que podem ser tratadas e que têm benefício com o laser, assim como o doutor José Alexandre, que é um especialista de coluna, ortopedista também, de o mais alto nível técnico. O doutor Coridon Franco, porque como estamos tratando de alta potência, alta intensidade de energia, nós precisamos saber o que nós estamos atravessando, então é importante dominar noções básicas de ultrassom geral, saber identificar um hematoma, um trigger point, um ponto de gatilho, onde está o tendão, onde é que está o músculo, e inclusive aulas de ultrassom vascular, também noções básicas, é lógico, né, para ninguém sair dando diagnóstico vai saber o que tem onde tem um vaso, uma artéria, uma veia, para não sair aplicando laser em cima de estruturas, alta intensidade de laser em estruturas que têm grande concentração de promóvel. Então, isso será uma segunda etapa de um curso prático. Mas a árdua tarefa fica para você, meu amigo. Você que tem que encerrar. É com você agora, Kikuchi. Grande abraço. Acho que, mais uma vez, o debate é rico. A tecnologia ela não é nova, mas a forma de aplicar eu acho que está cada vez mais elaborada para obter o resultado adequado. Não é de qualquer forma que a gente vai chegar na boa assistência aos nossos pacientes, que no final é realmente isso que importa. Por isso eu convido todo mundo aí a conhecer melhor o laser de alta intensidade, suas aplicações e o formato que está muito atual com o que a gente está vivendo hoje, a necessidade de otimizar o tempo do prestador de serviço e também do paciente. Então,
Por favor, mandem as dúvidas, fiquem à vontade e a gente se encontra logo mais, tá certo? Fábio, muito obrigado. Tanguy, um prazer estar com vocês. Meu amigo Coraça, Realmente, apesar boa de não te noite, boa ver aí, noite. é sempre bom conversar. Boa noite. Boa Vou noite, abrir boa o noite. protocolo agora, não tive tempo, não. Tá joia, gente. Boa Valeu, noite. gente. Fiquem Boa noite, bem. boa noite. Tchau, tchau.